Através de Jesus, aprendemos a importância de realizarmos tudo com excelência. Cada escolha, cada ação, cada relacionamento deve ser plantado com toda dedicação e intencionalidade. Serviço, amor e cuidado são marcas de relacionamentos de sucesso, porque à medida que semeamos essas coisas, colhemos de forma recíproca relações saudáveis. A reciprocidade é o fruto da excelência nos relacionamentos. Glórias a Deus, que a graça, a paz do nosso Deus seja com a sua vida, hoje e sempre. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Hoje, no final da mensagem, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o propósito de Paulo a fazer essa saudação. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos nessa nova série de mensagem, relacionamentos excelentes, e a proposta dessa série é mostrar que nós podemos viver um nível de excelência nos nossos relacionamentos, se a gente decidir a obedecer aos mandamentos recíprocos que o Senhor nos deixou, não é verdade? E esses mandamentos, queridos, eles são uma bênção. Através deles nós abençoamos e somos abençoados. Os nossos relacionamentos na nossa família, na nossa casa, no trabalho, na faculdade, seja onde for, eles se tornam mais saudáveis, capazes de produzir frutos que honrem ao nosso Deus. E fazendo agora uma breve revisão daquilo que o pastor Christian nos falou semana passada, a gente viu que Deus nos deixou no Novo Testamento, no mínimo 25 mandamentos recíprocos, não é verdade? E aí isso já está no primeiro slide. Estou vendo lá, o meu ponto aqui está me dizendo para eu esperar um pouquinho, mas não tem problema, eu vou falando com os irmãos. Então, esses mandamentos recíprocos, eles se dividem, segundo a série que nós vamos estudar, em 4 grupos. Primeiro, a construção dos relacionamentos. Segundo, a proteção dos relacionamentos. Terceiro, a edificação mútua. E no 4º grupo, o serviço cristão. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar, nós vamos ver em detalhes cada um desses 25 mandamentos, e hoje na mensagem da semana que vem a gente vai tratar dos relacionamentos que fazem parte da construção, dos mandamentos que fazem parte da construção dos relacionamentos, amém? Então, o primeiro mandamento que a gente vai ver hoje é o mandamento amai-vos uns aos outros. E aí eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor, depois dessa introdução, no Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos ler o 34 e o 35 versos. João 13, 34. Vai ser projetado o texto. Vai, vamos ter fé que vai, olha lá, tá vendo? O pessoal sinalizou lá com bastante ênfase lá, pastor. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, assim diz o texto sagrado: um novo mandamento lhes dou. Os irmãos sabem que esse é Jesus falando. Amem-se uns aos outros. Essa versão minha é NVI. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Vamos, a gente iniciou esse culto orando, vamos orar mais uma vez? Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço o privilégio que o Senhor nos dá nessa manhã de cultuar o Teu nome mais uma vez. Privilégio, ó Pai, que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja, como família, como irmãos. Isso é um privilégio.
Nós te agradecemos a tua graça, o teu amor, Pai, e pedimos, ó Pai amado, encarecidamente, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala ao nosso coração, Pai, fala conosco, que essa palavra seja uma semente fértil no nosso coração, que ela, de fato, ela venha a produzir frutos, ó Pai amado, que honrem e que glorifiquem o teu nome. Essa é a nossa oração. E eu quero também, ó Pai amado, aproveitar nessa manhã para pedir, ó Deus, pelos nossos jovens, Pai. Eles estão em retiro, e eu peço que a tua graça seja derramada naquele lugar, Pai. Que abundantemente, ó Pai amado, o teu Espírito venha ali, ó Pai, na nossa chácara, convencer cada jovem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que ali, ó Pai amado, a nossa juventude venha ter uma vida transformada, venha amar o Senhor Jesus de todo o coração, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro mandamento recíproco: amai-vos uns aos outros. Quando a gente pensa em construção de relacionamentos, a gente não pode deixar de pensar no amor como o alicerce dessa construção. O amor é a base para qualquer relacionamento sadio. A gente, dos demais mandamentos que a gente vai ver, a gente não tem como cumprir esses outros relacionamentos, esses outros mandamentos, se a gente não tiver amor. As coisas não vão avançar, sabe? Sem amor a gente não vai acolher uns aos outros, a gente não vai perdoar uns aos outros, a gente não vai orar uns pelos outros, instruir uns aos outros, a gente não vai fazer nada disso. Então, por isso que o amor é tão importante, ele vem como o primeiro mandamento recíproco que a gente precisa atentar para ele nessa série. Jesus, aqui nesse texto que a gente leu, ele fala: todos saberão que são meus discípulos. Ou seja, quando as pessoas olharem para a gente, para a igreja do Senhor, eles precisam reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. E eles vão reconhecer de que maneira? Vão reconhecer a partir do momento que eu tenho uma camisa escrito fé, vão reconhecer a partir do momento que eu tenho um peixinho lá adesivado no meu carro, a partir do momento que o meu vizinho sabe que eu vou à igreja todos os domingos. Não, nada disso. O mundo nos reconhecerá como discípulos do Senhor através do amor. O amor, queridos, ele é a marca. Ele é a marca do cristão. A partir disso, o mundo vai saber que nós seguimos ao nosso mestre. O amor, ele deve ser uma marca registrada na igreja. Quer ver uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo? Veja se é uma igreja amorosa. Porque, queridos, uma igreja amorosa, ela cria um ambiente de graça, de fraternidade, de acolhimento, de amor. As pessoas entram aqui nesse lugar e as pessoas se sentem bem, elas se sentem amadas. É a nossa marca, o amor. E o amor, queridos, ele é a virtude cristã mais importante. Por que o amor é tão importante assim? Em primeiro lugar, porque o amor é superior ao conhecimento. Nessa igreja aqui, queridos, como igreja local, nós somos uma igreja que buscamos o conhecimento de Deus num nível de excelência. Nós zelamos pela exposição íntegra e fiel das Escrituras. Vocês podem observar que o nosso pastor, ele não dá o púlpito para qualquer pessoa, para que não venha aqui qualquer um e fale qualquer coisa para você. Enfim, quero louvar a vida dos nossos irmãos que são professores de EBD, são irmãos comprometidos com o ensino da palavra. Queridos, tudo isso é muito importante, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para todos nós, mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que o conhecimento sem o amor, ele traz orgulho, o conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor, ele edifica. Não adianta eu saber toda a Bíblia de cor, não adianta eu ser uma enciclopédia bíblica ambulante se eu não amar os meus irmãos. Não adianta. Nós seremos apenas, irmãos, um fariseu. Nós seremos o quê? Legalistas, aqueles que usam a lei para julgar e condenar as pessoas. Segundo, por que o amor é tão importante? Porque o amor, ele é superior aos dons. Paulo vai dizer isso
em 1 Coríntios capítulo 13, nós sabemos que os dons são uma bênção do Senhor. Eles são fundamentais para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para o nosso amadurecimento, mas nenhum dom se compara a um coração cheio de amor. Não se compara. Não adianta, como Paulo fala, eu saber a língua dos anjos, não adianta eu ter o dom de profecia, não adianta eu conhecer todos os mistérios, não adianta eu ter uma fé que pode mover montanhas, não adianta eu dar tudo que eu tenho aos pobres, não adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado, porque se eu não tiver amor, nada vai adiantar. O amor, queridos, em terceiro lugar, é a virtude cristã mais elevada. E por quê? De novo a gente vai até 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que o amor é maior, irmãos? Porque o amor ele vai permanecer para sempre. No céu a gente não vai precisar mais da esperança, porque lá a gente já vai ter conquistado tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, amém? No céu, a gente não vai precisar mais de fé, porque a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Hoje nós precisamos de fé para nos relacionar com o Senhor, porque nós não vemos, mas lá na glória nós vamos conhecê-lo plenamente, face a face. Não precisaremos mais da fé. Ou seja, depois que passar a nossa breve e momentânea existência terrena, o que vai ficar eternamente é o amor. É o amor. E muitos, queridos, tentam definir o que é o amor. Muitos já tentaram conceituar, filósofos, escritores, intelectuais têm buscado a resposta para dizer o que é o amor. E quando a gente vai lá, no pai dos burros, lá no Google, que a gente digita lá o que é amor, a definição que aparece em destaque é a seguinte: amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa. Vou ler mais uma vez, dando ênfase à emoção e sentimento. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa. Quando a gente olha, queridos, para essa definição, a gente pode se enganar a respeito do que é o verdadeiro amor, porque o amor ele pode até passar pelas emoções, ele pode até passar pelos sentimentos, mas ele é muito mais do que isso. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que quando ela fala de amor, ela está falando de uma ação, ela está falando de uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve uma ação, irmãos. Houve uma atitude do Senhor para a gente, ou seja, de uma forma bem simplificada, eu poderia dizer que o amor é tudo aquilo que eu faço para o bem de outra pessoa, é ajudar, é repartir, é contribuir, é socorrer, é orar, isso é amor, envolve uma atitude. No deserto da Judéia, quando João Batista estava pregando sobre arrependimento, perguntaram o seguinte para João: João, o que a gente tem que fazer para a gente ser um crente de verdade? E aí qual foi a resposta de João Batista? Quem tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Quem tiver alimento, que faça o mesmo. Queridos, quem aqui de nós que só tem um sapato, ou uma camisa, ou uma calça, um vestido, sabe, quando eu vejo um texto como esse, isso me faz pensar que aquilo que eu tenho sobrando na minha casa, está faltando na casa de outra pessoa, e eu preciso exercitar o amor. A gente às vezes se engana quando acha que o Evangelho é só pregação. O Evangelho é a pregação, mas o Evangelho, além da pregação, o Evangelho é ação. A filosofia do mundo vai nos ensinar o seguinte: ema, cada um com seu problema. Os militares conhecem bem essa, né? Então, isso é o que o mundo vai nos ensinar, não é verdade? Né? Mas a filosofia do reino é:
não tenham em vista somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros. Amar é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Mas há um nível mais profundo de amor, irmãos. E aí eu venho de fato para esse verso que foi a base do texto, da mensagem, que ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Primeiro nível de amor é o amor ao próximo, é a gente amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Só que Jesus agora está pedindo da igreja um outro nível de amor, algo mais profundo, algo mais elevado. A gente agora, a partir desse mandamento do Senhor, a gente precisa amar as pessoas como Jesus amou. E como Jesus nos amou, irmãos? Dando a vida por nós. Ou seja, eu preciso amar você mais do que eu amo a si mesmo. Eu preciso, esse é o amor, por exemplo, que o marido precisa ter pela esposa, porque esse foi o amor que Jesus teve pela noiva, teve pela igreja. Os maridos aí digam amém. Esse amém foi meio michuruca, né? Mas esse é o amor que a gente precisa ter. E 3 características, querido, do amor de Jesus. Primeiro, o amor de Jesus, ele é um amor perseverante. Lá em João 13, ele vai dizer assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, o amor de Jesus não é aquele amor que para ou que desiste, né, no primeiro desentendimento, na primeira briga, na primeira decepção. É um amor que vai até o fim. Então, querido, não desista de amar o seu irmão, por mais difícil que ele seja. As irmãs aí casadas, não desistam de amar seus maridos. Eles vão ter transformação de Deus, amém? Deus vai dar jeito, vocês creem nisso? Então continua amando, não desiste não. Ama até o fim. Vai crendo no Senhor, amém? O amor de Jesus, queridos, ele é universal. Jesus amou a todos, sem distinção, inclusive Judas. Jesus amou o traidor, e Jesus sabia disso. Jesus lavou os pés do traidor. E aí a pergunta que eu faço: será que a gente lavaria os pés daquele que a gente sabe que está nos traindo? Daquele que a gente sabe que está falando mal da gente, daquele que a gente sabe que está tentando fazer de tudo para puxar o nosso tapete e conseguir o nosso lugar? Fica aí para a gente refletir a respeito. E por último, o amor de Jesus, queridos, ele é sacrificial. Jesus deu a vida por nós, como eu já disse, e não há maior amor do que esse. João capítulo 15, Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Talvez o nosso chamado não seja para dar a vida, para literalmente morrer pelo Evangelho, mas para a gente amar como Jesus amou, com certeza nós teremos algum tipo de sacrifício em algum nível. A gente vai nos sacrificar se a gente desejar amar como Jesus amou, seja nos sacrificar pela nossa família, pelos nossos irmãos, talvez por alguma pessoa que Deus venha colocar na nossa vida. Enfim, o Senhor vai mostrar isso para cada um de nós. Amém, queridos? Segundo mandamento agora, recíproco: acolhei-vos uns aos outros. Paulo vai dizer para a gente lá em Romanos capítulo 15, verso 7, portanto, acolham ou acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Irmãos, acolher é basicamente receber bem quem vem de fora. Isso é acolher. Acolher é a gente aceitar alguém que vem de fora, que esse alguém faça parte do grupo que a gente pertence. A gente viu que um nível mais profundo de amor é amar como Deus nos amou. Agora, Paulo pede a mesma coisa. Vocês percebem que é a mesma construção. Nós devemos acolher as pessoas como Cristo
nos acolheu. E como Cristo nos acolheu, irmãos? A gente estava como? A gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Paulo vai falar isso lá aos Efésios. A gente era o quê? Inimigo de Deus, ou seja, Deus nos acolheu sem reservas. E é assim, dessa mesma maneira que a gente deve agir. A gente precisa acolher as pessoas da maneira que elas estiverem. Não importa se a pessoa está na mentira, no engano ou no pecado. Não importa como elas estejam. E agora eu faço bem rapidinho eu faço uma distinção, que acolher não significa compactuar, não significa apoiar, ok? Então, quando a pessoa chega no nosso meio, no nosso convívio, com uma vida cheia de pecados, não significa que a gente já está aprovando o seu estilo de vida, mas a gente crê que a graça de Deus é poderosa o suficiente para transformar essa pessoa, por isso a gente a acolhe. Amém, queridos? Então, assim, o mundo, ele faz distinção das pessoas. O mundo diz, esse aqui entra, esse não entra. Esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui tem, esse aqui não tem. A igreja não, porque a igreja deve ser lugar de acolhimento, irmãos. Se a pessoa entra aqui no nosso meio, nos visita, e ela não se sente acolhida, alguma coisa há de errado com a gente, porque nós somos um hospital, que deve estar pronto para receber o quê? Quem está doente, acolher. Os discípulos, quando a gente vai ver lá no Evangelho, os discípulos, eles não queriam o quê? Deixar que as crianças se aproximassem de Jesus. Isso por quê? Porque crianças e mulheres não tinham valor na sociedade, na época de Jesus. E Jesus fala assim, não, para com isso, espera aí. Não, deixa a gurizada vir aqui, traz eles para cá, deixem vir a mim. Ou seja, queridos, o ensino para a gente é, quem o mundo rejeita e despreza, Jesus acolhe e recebe. É dessa maneira, não, eles vão vir aqui sim. Por que vocês estão impedindo? Faziam isso porque a sociedade da época não valorizava as crianças, não valorizava as mulheres. O verdadeiro valor do homem, irmãos, não é dado pelo próprio homem. Não pode ser. O verdadeiro valor que o homem tem, ele só pode vir de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando o homem diz o valor do próprio homem, acontece como aconteceu agora essa semana lá na Colômbia. Uma sociedade que festeja o direito de assassinar uma criança no ventre materno. Esse é o valor que o homem dá ao próprio homem. E aí o que eles chamam de liberdade, Deus chama de homicídio. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Irmão, Jesus se relacionou, interagiu, acolheu pecadores, publicanos, prostitutas, samaritanos. Ou seja, Ele nos deixou o exemplo para valorizar o ser humano como Deus valoriza. E nós, como igreja local, nós reconhecemos esse valor. Tanto é que a nossa visão como igreja é o quê? Ser uma igreja viva, adoradora, quem sabe? Madura, missionária e acolhedora. A gente entende que essa é a nossa missão. Acolher e receber as pessoas, não importando a situação que elas se encontrem. Amém, queridos? E para terminar, o próximo mandamento recíproco é saudai-vos uns aos outros. Os irmãos não ficam com ciúme não, mas eu já recebi um beijo aqui na frente. Esse é o texto, tá, Jesus? Vamos falar desse beijo santo aí. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Vamos lá, antes de você querer sair beijando qualquer um aí, vamos entender isso aqui, tá, irmãos? Com muita calma, tá? Vamos entender como está funcionando as coisas aqui. Queridos, saudação nada mais é do que cumprimentar. A saudação é importante nos relacionamentos. Por quê? Porque inicia a comunicação entre duas pessoas, né? A gente chega, olá, querido, tudo bem? A paz do Senhor, como é que você está? Isso é saudar. E vocês sabem também que a saudação, né, dentro de uma sociedade, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com o lugar e de acordo com a cultura em questão. E aí vocês vão ver, trouxe alguns slides, né, só para ilustrar um pouquinho. Então a gente vê que, por exemplo, lá na Malásia,
a saudação é dessa maneira aí, ó. A pessoa coloca a mão, não sei, a pessoa chega, quando faz isso, é uma saudação. Então, isso é um gesto que naquela sociedade todos entendem. Em Moçambique, lá, se não me engano, em Zimbábue também, é bater palma, dessa maneira aí. No Japão, os irmãos sabem como é, né? A pessoa se curvar. Então, esse é um meio de saudação no Japão. No Tibete, é dessa maneira aí, ó, o próximo slide. Olha só como é que é, tá vendo? Então, imagina se eu disser assim, pastor, bom dia, em vez de eu disser bom dia para ele, disser assim. Né? Já pensou? Coisa feia, né? Mas você sabe por que essa é a forma de cumprimento lá? Porque diz uma lenda lá, da região, que no século IX aproximadamente, havia um rei inimigo, e esse rei era muito cruel. E esse rei fez muito mal aos tibetanos lá. E aí, tudo bem, o homem morreu, só que depois disso o povo do lugar estava com tanto medo, que todo forasteiro que chegava, eles pediam para essa pessoa que estava entrando na cidade mostrar a língua. Por quê? Porque esse rei, dizia a lenda, que ele tinha língua preta. Então, aquele povo dali, pensando na reencarnação daquele rei, pedia para todo mundo que chegasse lá de estranho botar a língua para fora, pensando que poderia ser a reencarnação desse rei. E aí isso virou um costume, né? Esse é o cumprimento local. E a gente também sabe que, agora olhando para a maioria dos países, a gente tem o aperto de mão, não é verdade? Com a mão direita. Então, quando eu estendo a minha mão direita, isso significa, já é muito antigo, isso significa o quê? Eu estou vindo em paz, porque a minha mão a minha destra, que é a minha mão de guerra, a mão que eu empunho a espada, ela está o quê? Ela está vazia, né? E para a gente que é latino-americano, aí eu vou, né, chegar onde eu estou querendo, a gente está mais acostumado com o quê? Com o beijo e com o abraço, né? Isso na nossa cultura é natural. Então a gente vai entender um pouco disso agora, né? Olhando o quê? Também um pouco para cultura judaica, né? Para que ninguém saia daqui dizendo assim, o pastor mandou a gente sair por aí beijando todo mundo. Não é isso. Então, quando a gente olha para a cultura do judeu, desde lá do Antigo Testamento, a gente vê que o beijo fazia parte da cultura, seja como saudação, seja como um ato de carinho, seja até como devoção. Lá em Gênesis 26, a gente vê Isaac, já cego, beijando Jacó, pensando que é Esaú, no momento da bênção, no momento que Jacó estava enganando Esaú. Em Gênesis 29, depois que Jacó foge, ele chega lá em Harã, na casa do seu tio Labão, e como Labão recebe? Com um beijo e com um abraço. Ruth, capítulo 1, a gente vê Orfa, né, que foi a nora que foi embora, ela se despede de Noemi como? Com um beijo. Em 1 Samuel, a gente vê Davi fugindo de Saul e se despedindo de Jonatas como? Com um beijo. Ou seja, a gente teria no Antigo Testamento vários outros exemplos, e a gente vê também isso no Novo Testamento. Lá em Lucas 15, a gente vê o pai recebendo o filho pródigo como? Com um abraço e com um beijo. Em Lucas capítulo 7, a gente vai ler, o texto vai ser projetado daqui a pouquinho, a gente vai ver que Jesus estava na casa de um fariseu, e aí chega àquele lugar uma mulher, e essa mulher começa a chorar aos pés de Jesus, e começa com as lágrimas lavar os pés de Jesus. E ela depois vai com os próprios cabelos, ela vai enxugando os pés de Jesus, e depois vai ungindo os pés de Jesus com um perfume. E quando aquele fariseu vê isso, ele critica, né? Ele fala assim, se esse homem fosse Deus, se ele soubesse, né? Se ele fosse Deus, de fato ele saberia quem é essa mulher. E por que ele está deixando essa mulher ter esse tipo de liberdade, fazer esse tipo de coisa? E aí Jesus diz o seguinte, lá está em Lucas capítulo 7, a partir do 44, ele diz assim, Simão, que era o nome do anfitrião, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés.
Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E por último, queridos, a gente vê até que Jesus ele foi traído por Judas com um beijo, ou seja, entre os judeus e também entre Jesus e os discípulos, a prática do beijo era algo normal e comum. Por isso que Paulo, ele sendo um judeu, para ele é natural ele dizer: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, ou com o beijo santo, porque foi a maneira que, sendo judeu, foi a maneira como ele aprendeu a demonstrar respeito, zelo, consideração pelos irmãos. E aí você pode estar perguntando agora: tá, mas por que Paulo fala sobre beijo e tem que ser santo? Simples, irmãos, ele está falando ali, principalmente para a sociedade de Roma e a sociedade de Corinto. Os homens, nessas cidades, eles se beijavam, mas era o beijo o quê? Era o beijo erótico, era a relação homossexual. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o nosso beijo, no meio da igreja, não é um beijo com lascívia, não tem malícia, é um beijo fraterno. E para reforçar isso, ele usa esse termo, ósculo santo. Ele quer dizer que não pode haver o quê? Uma conotação sexual. Ou seja, o beijo como saudação, irmãos, ele é cultural. Se na cultura tiver espaço para isso, que haja, isso aí independe. Se não houver também, não tem problema nenhum. Cada relacionamento vai ter o seu tipo de liberdade, mas o que a gente precisa entender é que o princípio eterno e imutável da palavra de Deus é: saudai-vos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, até olhando para esse texto, alguns vão interpretar que esse texto deve ser compreendido de maneira literal, e fazem até do beijo, os irmãos sabem, um ritual, algo obrigatório, Mas se a gente fosse trazer para o tempo de hoje, se Paulo fosse escrever, esse mandamento, possivelmente, se fosse para a gente, possivelmente ele diria: olha, saudai-vos uns aos outros, saudai a todos, com um abraço santo, por exemplo. Beleza? Então, o que o Senhor deixa para nós de lição? Saudar é enxergar o irmão. Saudar é dizer para o irmão: olha, você é importante para mim, você é importante para a igreja, você é importante para o reino. Saudar é demonstrar afeto, respeito, carinho, consideração. Isso que é saudar um ao outro, é uma forma da gente dizer que somos da mesma família, que partilhamos a mesma fé, que andamos debaixo do mesmo propósito, ou seja, que servimos ao mesmo Deus, que somos um. Amém, queridos? E agora, por último, eu queria falar um pouquinho da saudação que a gente usa bastante no nosso meio batista, que é graça e paz, É uma saudação que a gente usa muito, e um dos propósitos para Paulo ter escolhido dessa saudação é o seguinte: entre os cristãos gentios e os cristãos judeus, havia com uma certa frequência briga entre eles, e a forma, através de uma saudação que Paulo achou para dizer para eles: olha, parem de brigar, foi essa saudação, graça e paz. Porque Paulo, quando usa a palavra graça, haris tuteos, a graça de Deus, quando Paulo está usando essa palavra, ele está usando uma palavra que é conhecida do mundo gentil, é a saudação. Isso para eles é bem conhecido, e Paulo une a palavra graça à palavra shalom. Então, quando Paulo fala haris shalom, Paulo está dizendo para esse povo o seguinte: olha, vocês, judeus e gentios, vocês são um em Cristo Jesus. Vocês são um só. É a graça que nos une,
do Senhor, é a paz do Senhor que nos protege, ou seja, a graça e a paz que nos sustenta. Amém, queridos? Eu queria agora que você, nesse momento, se colocasse em pé para a gente orar.